Boa noite, queridos. Estamos felizes pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos nessa live. Deixa a gente aqui tirar a máscara. Ela é muito importante dentro de um contexto, né? E aqui nós estamos fazendo o nosso máximo para colaborar também com esse aspecto de prevenção e de cuidado com a nossa saúde. Mas estamos felizes porque hoje temos aqui vários convidados especiais. Na verdade, dentre os convidados, eu quero apresentar primeiro a minha querida professora Raquel. A professora Raquel, ela é a representante da nossa editora para a cidade de Guarulhos. E a Raquel, ela está fazendo um trabalho de apoio junto às famílias para que essas verdades das profecias que Deus deixou para nós seja um material fácil de ser adquirido, de ser pesquisado junto aos nossos lares. Então, a nossa querida Raquel, que é membro aqui, inclusive, da Igreja Central de Guarulhos também, ela tem um recadinho rápido e especial para fazer para todos. Por favor, querida. É um prazer poder falar com você, porque a nossa igreja ela se preocupa conosco em todos os sentidos e tomou todas as providências para que onde você estiver, você tenha acesso a esse assunto tão importante que é o estudo das profecias. E como o pastor Dario acabou de falar, eu estou aqui para te ajudar, para facilitar o seu entendimento, a compreensão. E a nossa igreja enquanto instituição, nos fez chegar às nossas mãos nesse ano de 2020 esse maravilhoso exemplar, Mistério da Profecia. É um mistério que fica revelado, desvendado. E ele vem numa linguagem, não é, pastor, tão acessível, numa linguagem gostosa de ler, uma facilidade imensa para que você entenda e para que você também possa falar a outras pessoas, para que você possa ajudar as outras pessoas a entenderem, a compreenderem essas profecias. Eu estou aqui em Guarulhos inteiramente à sua disposição. Aquilo que você precisar saber sobre esse livro, como adquiri-lo, como poder ler da melhor maneira, eu estou aqui representando a CPB, representando a APV e facilitando para que você receba em sua casa com toda a segurança, com toda a higiene possível que esse momento merece. Eu quero que você saiba que há 5 anos atrás, Deus inspirou homens de Deus para que falassem e escrevessem sobre esse livro. Eles não sabiam, eu não sabia, pastor Dario não sabia que estaríamos vivendo o momento que estamos vivendo agora. No entanto, o nosso Deus sabia que nós precisaríamos deste auxílio, que nós precisaríamos desse esclarecimento. Então, entre em contato, não se intimide, não tenha receio, pode me incomodar a hora que você quiser, que não é um incômodo, vai ser um prazer atendê-lo. Você pode me acessar pelo número 99790-7212. Eu vou repeti-lo. 99790-7212. Esse número também, né, pastor, ficará nos comentários. Nos comentários. Você Tanto da página da Central de Guarulhos, quanto na página do Distrito Vila Galvão. Exato. Você pode entrar ali, pode me fazer as perguntas necessárias, pode deixar o seu endereço, eu vou até você, vamos orar, vamos conversar e vai ser um prazer. E eu tenho certeza que Deus irá abençoá-lo muito nessa leitura, nessa descoberta. Que Deus te abençoe, Raquel. A Raquel, ela está oferecendo essas visitas sem compromisso, pelo Zap, pelas plataformas digitais, né? E dependendo do contexto, ela tem meios de fazer com que esse material chegue até você. Que Deus abençoe, querida. Muito obrigada. Firme nessa fé. Continue presente com Amém. todos vocês aqui no estudo desta palavra. Maravilha. Eu acredito que nessa noite você deve estar sentindo falta de alguém aqui. É o nosso querido pastor Acílio. Pastor Acílio teve um compromisso de emergência para atender essa noite
mas ele mandou alguém para representá-lo, né? E esse alguém é o nosso querido irmão Jefferson, o irmão... Opa, para cá ou para lá? Para cá, é erro de câmera. Nosso querido Jefferson que está aqui, e dessa maneira, é uma alegria ter o Jefferson conosco hoje. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele 5 anos, quando fomos pastor aqui na Central de Guarulhos, né? O Jefferson é um dos líderes aqui da nossa Igreja Central, não é isso, Jefferson? Quer dar uma saudação? Fica à vontade. Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui também mais uma vez, apresentando aqui temas tão relevantes para os dias de hoje, em companhia aqui do pastor Dario, nosso querido pastor também, que esteve conosco aí há alguns anos aí nesta igreja, e eu fico muito feliz, pastor, por essa oportunidade de estar aqui também, somando aqui e também aprendendo. Amém. E mais um outro amigo que nos acompanha essa noite, nosso querido irmão Dimas. O irmão Dimas é um dos líderes da nossa igreja aqui do Jardim Tranquilidade, na distrito de Vila Galvão. Pode dar sua saudação, meu querido. Nossa saudação aos irmãos, aos amigos, aos que estão aí acompanhando este momento em que vamos apresentar um pouco mais da palavra de Deus, especificamente sobre o Apocalipse, as trombetas. Maravilha. Queridos, o nosso querido Dimas já deu um spoiler aqui. Primeiro, a gente quer agradecer de coração você que tem acompanhado esse estudo Profecias do Apocalipse. Eu estou vendo aqui já vários irmãos queridos, vários amigos que já estão acompanhando. A Lorena, tenho acompanhado aqui, a Lorena tem, pelo que ela tem escrevido aqui, ela tem estado encantada com esse estudo. Parabéns, Lorena. Ela disse que já estou presente, o estudo do Apocalipse me fascina. Acho que já sei alguma coisa. Deus seja louvado. Estamos aprendendo juntos, viu? O Jonatas está lembrando a todos que estão assistindo que, em caso de dúvidas, façam perguntas. Eu mesmo sou um que gosto depois de ler todos os comentários que vocês fazem na live, tá certo? Então nós queremos saudar todos os amigos aqui do Distrito Central de Guarulhos, todos os amigos e irmãos também de Vila Galvão. Então, como o nosso querido Dimas acabou de mencionar, nós temos hoje essa missão de fazer uma reflexão sobre essa profecia do Apocalipse, que é chamada a profecia das 7 trombetas. É interessante, queridos, que é mais uma sequência de 7, né? Já vimos as 7 igrejas, já vimos os 7 selos, e hoje nós vamos ver então as 7 trombetas. E desde o começo a gente tem enfatizado aqui na nossa live que o método bíblico para interpretação profética, esse método é o historicista. Ou seja, as profecias que o Senhor tem dado através do Apocalipse, Daniel e Apocalipse, elas vão se cumprindo no decorrer da história humana aqui nesse mundo. Então, nesse sentido, queridos, nós temos essa alegria de ter essa imersão nessa noite dentro dessa visão historicista na profecia das 7 trombetas. Agora, nos permitam, antes da gente entrar na questão aqui das trombetas em si, né? É interessante, meu querido Dimas e querido Jefferson, as trombetas, elas eram usadas pelas nações antigas, não é isso? Com várias finalidades. O que o Jefferson tem a dizer sobre isso? Como é que era esse assunto das trombetas, meu querido? Então, nós temos na profecia bíblica, aliás, lá desde os tempos antigos, no livro de Êxodo, algumas festas em Israel. E a quinta dessas festas era a festa das trombetas. E essa festa acontecia no primeiro dia do 7º mês.
Ela era uma festa que apontava, era um aviso. Essa festa, ela apontava para a realidade de que dali a 10 dias haveria algo muito importante e especial, o dia da expiação. Então, a trombeta, que acontecia a festa no primeiro dia do 7º mês, era um aviso de que em 10 dias aconteceria uma cena que seria o juízo anual daquele povo. Então, o contexto é de aviso. Exatamente. Então, além da trombeta, no tempo antigo, anunciar grandes acontecimentos, Jeremias 4, verso 19, olha que interessante, diz o seguinte, olha, a minha angústia, eu me contorço de dor, ó paredes do meu coração, ó, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado, ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Então, além da trombeta sinalizar grandes festas, grandes acontecimentos, as trombetas também estavam relacionadas com aviso de batalha, com aviso de guerra, não é isso, Dimas? Exatamente. Tem um comentário da nossa lição da Escola Sabatina. Estudamos janeiro, fevereiro e março de 2019. E é bom o comentário que fala sobre este assunto das trombetas. Um comentário judaico sobre a Bíblia explica que no sacrifício da tarde, o cordeiro era colocado sobre o altar do holocausto. E o sacerdote iria fazer um trabalho da expiação. Um sacerdote escolhido levava o incensário de ouro para dentro do templo, oferecia o incenso no altar de ouro e no lugar santo. Quando o sacerdote saía e jogava o incensário no chão, produzia um barulho forte, e neste momento 7 sacerdotes tocavam as trombetas, marcando o fim dos serviços do templo naquele dia. Então nós vemos aqui a importância que é destacada ao serviço daqueles sacerdotes, e agora no Apocalipse também nós vamos ver esse detalhe aplicado ao trabalho que Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. E ele agora vai dar ordem para que essas trombetas sejam tocadas. Muito importante o que o Dimas acabou de comentar. Então, as trombetas, elas estão relacionadas com o anúncio de juízos e de advertências, né? Na segunda-feira passada, nos 7 selos, a gente viu aqui, no desenrolar dos selos, a igreja de Deus sendo perseguida pelo mundo, pela Roma pagã, pela Roma papal. Agora, nas 7 trombetas, Deus agora está revelando o que aconteceria com o mundo, começando com o Império Romano. Interessante, dentro dessa visão historicista. Mas antes a gente entrar nessa questão da interpretação em si, a gente vai apresentar agora um gráfico interessante, só para a gente sinalizar aqui, que nessa questão das 7 trombetas, a Igreja Adventista ela abre para várias alternativas historicistas, né? Então você está vendo na tabelinha aí, esse Uriah Smith, um dos pioneiros da nossa igreja, ele tem uma visão historicista que é a visão que a Igreja Adventista adota como a principal, e é essa visão que, se Deus permitir, a gente vai estudar aqui nesta noite. Agora, fora esta, nós temos outros teólogos respeitados da igreja, como Tilly, Naden, Maxwell, Ishia, e Paulien Larondelli, e tantos outros mais, e Dreyer. Eles têm visões alternativas do cumprimento das 7 trombetas, mas tudo dentro do viés historicista, com leves variações,
Mas, entretanto, a principal corrente teológica da Igreja Adventista aponta para essa primeira coluna, que, se Deus quiser, a gente vai estudar aqui nessa noite. Então, o que acontece? Fora essas alternativas historicistas, nós temos também estudiosos respeitados em nosso meio que enxergam nas trombetas um paralelo com as 7 pragas. É uma alternativa, mas não é o que vamos tratar aqui hoje. O que vamos tratar é a visão tradicional da Igreja Adventista, que aplica as 7 trombetas em eventos históricos a partir do profeta João até os nossos dias e até o futuro, que no caso é o cumprimento da 7ª trombeta. Então o que acontece? Essas trombetas, segundo a visão tradicional, as 4 primeiras delas, elas têm a ver com a queda do Império Romano Ocidental, as 2, 5ª e 6ª, com a queda do Império Romano Oriental, e a última trombeta sinaliza as quedas dos reinos aqui desse mundo. E é interessante, queridos, a gente lembrar o protagonismo que teve o Império Romano em relação ao povo de Deus e aos planos de Deus. Porque o Império Romano foi o império no contexto onde o Evangelho se desenvolveu, onde o ministério de Cristo se desenvolveu. Foi sob o comando do Império Romano que Jesus foi julgado e foi crucificado. E foi o Império Romano quem perseguiu os apóstolos, foi o Império Romano quem perseguiu depois aqueles conversos que iam se multiplicando. Foi o Império Romano que introduziu muitas heresias, muitos erros na prática dia a dia da igreja cristã. Então, e foi o Império Romano que acabou se corrompendo quando resolveu fazer aquela misturada de poder civil com poder político. Então, com certeza, assim como Deus executou juízos em nações anteriores que também oprimiram o povo de Deus, nós enxergamos nas 7 trombetas juízos que Deus derramou sobre um império cruel, um império tirânico e satânico. Era um império tão diabólico que os seus líderes, os seus reis, eles exigiam que o povo os adorassem como se eles fossem deuses. Impressionante. Então a gente vê que o Apocalipse contemplou esse poder que trouxe muita perseguição, muito sangue, muita tristeza para o povo de Deus através dos séculos. Não é isso, queridos? Vocês têm algo a dizer antes da gente entrar na primeira trombeta, então? Eu digo o seguinte, que eu ouvi do irmão Sérgio acompanhando essas lives sobre o Apocalipse, em que ele pode parecer difícil, mas à medida que a gente estuda e procura a interpretação dentro do contexto histórico, nós vamos encontrar a resposta de Deus para nós. E Jesus disse o seguinte, a referência no capítulo 20 do Grande Conflito, do livro do Grande Conflito, que Jesus lhes deu sinais e disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo e às portas. Mateus 24, do 3 até o 33. E aqui ele diz assim, no comentário do Espírito de Profecia: não se deve admitir uma declaração do Senhor, destrua outra, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Eu diria que isto nos é exigido saber é o nosso conhecimento da palavra de Deus para o tempo em que vivemos. E se a elucidação das profecias, por intermédio das trombetas, nos ajuda a compreender que a volta de Jesus está muito mais próxima do que nós pensamos. E essa é a declaração de Paulo também em Romanos. Maravilha. Vamos já pegar a primeira trombeta, Jefferson? Aí você já entra no comentário? Sim, esse comentário meu essa anterior, introdução, né? Isso. Eu só queria citar rapidamente, o pastor falou aqui sobre que as trombetas são uma coisa e pragas são outras, tem pessoas que
tenha essa crença. O que o irmão acabou de falar agora é importante. Quando as pessoas pensam que as trombetas ainda vão acontecer, elas jogam para frente a questão da expectativa da volta de Jesus. Verdade. Então, nós vamos ver aqui que essas trombetas já se cumpriram uma boa parte delas, né? Então, isso é importante. Jesus vai voltar logo. E, rapidamente, só dois aspectos bem superficiais sobre essa questão. A cena que antecede as trombetas fala de ali uma cerimônia dentro do santuário ali, né, em relação a essa questão de oficiar essa cerimônia. Então, ali o santuário está aberto, enquanto que para as pragas o santuário está fechado, a fumaça ele está fechado. E também a questão de tempo. Nas trombetas que nós vamos estudar, existem tempos proféticos, enquanto as pragas serão todas em um dia ou uma hora, quer dizer, coisa muito rápida. Então, realmente não tem nenhuma relação. Maravilha, queridos. Primeira trombeta, então, nós temos aqui Apocalipse, capítulo 8, verso 7, né? Você que está na tua casa, pega a tua Bíblia, vale a pena você conferir, pega uma canetinha, vai anotando alguma informação, que tudo isso colabora para que você possa assimilar. Então, Apocalipse 8, verso 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Interessante que Apocalipse 8, verso 7, está destacando então chuva de pedras com fogo e sangue e a terça parte da terra queimada, né? Curioso, queridos, que aqui nós temos uma alusão ao primeiro grande ataque que o Império Romano sofreu, sabe? E cujas características desse ataque acabam se encaixando na descrição dessa primeira trombeta, porque o Império Romano ele era conhecido como Império de Ferro, o Império indestrutível, que governava o mundo com mãos de ferro também. Mas, entretanto, povos bárbaros foram cercando e atacando e persistindo no ataque, e dentre esses ataques surgiu um exército chamado dos visigodos. Olha que coisa curiosa. Esses visigodos, eles eram comandados por um general chamado Alarico. E esse Alarico, ele resolveu então invadir o Império Romano Ocidental, começando em 396 depois de Cristo. E é curioso, queridos, que esse Alarico, como general de guerra dos visigodos, o ataque dele foi cruel, foi sangrento, foi incendiário, foi destrutivo, e nesse sentido a gente percebe aqui um juízo de Deus caindo então sobre o Império Romano, não é isso, Jefferson? Exatamente. Então essa batalha aqui fala aqui também a respeito de 1/3 da Terra, e a gente tem ali alguns continentes, né? Você tem o continente, os envolvidos aí, nesses 3 continentes. Então realmente houve uma batalha ali pesada, e realmente houve muita mortandade afetando. Dentre esses 3 continentes, o continente europeu. Muito bem. E é interessante que a Bíblia repete muito essa expressão, Dimas, a terça parte, né? Apocalipse 8, verso 8, verso 9, verso 11, Apocalipse 9, que vamos estudar hoje, verso 15, 18, Apocalipse 12, verso 4, são várias referências à terça parte. Quando a Bíblia cita a terça parte, isso está significando uma grande porção, né? Um grande número de pessoas que seria envolvida numa situação adversa, mas não a totalidade. Pois não, Dimas, pode ir. Nós temos um comentário da lição. Eu vou, assim, eles vão acompanhar esse lado histórico desses acontecimentos, né? Dos godos, dos vândalos, dos hunos, dos érulos. Tá dando spoiler já, mas não tem problema. Os saracenos, os turcos, que vêm acompanhando as trombetas. E
Uma colocação que é feita também pela lição da Escola Sabatina, que diz que a trombeta usa a linguagem do Antigo Testamento acerca dos juízos de Deus que caíram sobre Jerusalém. A perseguição que houve ali sobre aquele povo. Por isso, a sugestão da lição que a primeira trombeta também representa o juízo divino sobre Jerusalém que rejeitou a Cristo. Muito bem. Então, aí o irmão está colocando aqui um princípio, né? Isso. Que pode ser aplicado sobre todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Entre os temas que é colocado ali no quadro que o pastor apresentou, Urias, ele tem a lição, aplica a faixa de alusão à destruição de Jerusalém. De Jerusalém, no ano isso. 70, né? Maravilhoso, queridos. Então, o que acontece? Mas a linha tradicional da igreja, ela aponta para a primeira trombeta, se cumprindo com os visigodos, sob o comando do general Alarico, que trouxe grande prejuízo para o Império Romano, abalando aquela grande estrutura que até aquela ocasião era considerada inexpugnável, indestrutível, inabalável, tá certo? E é interessante que essas trombetas, as primeiras 4, na verdade é uma sequência de juízos que foram caindo sobre o Império Romano Ocidental até a sua derrocada final. Por isso que a gente já vai fazer algo meio dinâmico aqui, e já vamos colocar agora a segunda trombeta, né? Por favor, a segunda trombeta, Apocalipse 8, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Então aqui a gente vê o destaque da segunda trombeta, a grande montanha de fogo atirada no mar, a morte da terça parte dos animais marinhos e das embarcações, a grande montanha de fogo ao mar. Nessa descrição, queridos, acompanhando os eventos históricos que foram sucedendo, né, que foram comprometendo o Império de Ferro, que era o Império Romano, então nós temos aqui uma alusão, essa trombeta está descrevendo aqui uma guerra marítima. Então nós temos aqui um segundo exército chamado de vândalos. Olha que curioso, esses vândalos, eles eram sob o comando de um general chamado Genserico, no ano 428. A história, ela pinta essa questão com alguns detalhes assim, que a gente percebe que combina com a descrição que o Apocalipse faz, né? Porque ela diz o seguinte, que um dia através do Mediterrâneo, Genserico invadiu Roma e levou milhares de prisioneiros, inclusive o imperador e as suas 2 filhas. Agora, essa questão dessa batalha marítima, diz que Roma possuía cerca de 1.300 navios, muito mais do que os vândalos possuíam. Então, mesmo assim, esses vândalos não se acovardaram e resolveram enfrentar aquele império, inclusive naval também, né? Mas olha a estratégia que Genserico usou. Os amigos lembram qual foi a estratégia que ele usou? Para poder atacar aquela frota de Roma. Vocês estão lembrados ou não? O que aconteceu? Ele pegou alguns navios, encheu do quê? De combustível. Olha o que Genserico fez. Ele pegou alguns poucos navios dele, encheu de combustível, rebocou até o meio dos navios dos romanos, chegou ali, ele incendiou, e com as explosões e o incêndio, ele acabou destruindo mais de 1.100 navios romanos. Interessante a ousadia desses vândalos. E o caráter destruidor dos vândalos e de anarquia e de fazer as coisas serem destruídas. Essa palavra vândalos se originou desse povo que invadiu Roma nessa ocasião, e até hoje, quando você vê alguém fazendo arruaça, fazendo bagunça, ou em algum lugar público, né? A primeira palavra que vem geralmente é o quê? Esses vândalos, né? Esses vândalos estão destruindo tudo. Então, a segunda trombeta, ela tem a ver com esses vândalos
que também causaram grande prejuízo no Império Romano Ocidental. Pode falar. É dado Dimas. como o tirano dos mares, né? Tirano dos mares, exatamente. Então, pode falar. E aí então, o texto que foi lido a respeito de destruir a vida no mar é justamente pelos prejuízos que causaram, né, ao mar, a queima de todos esses navios ali no mar. Então, por isso essa referência aí, não só a quantidade de navios, mas também da vida que estava ali no mar e foi afetada por conta dessa questão. Diz que dos 1.300 barcos, navios que eles tinham, 1.100 foram destruídos. Destruídos, é isso mesmo, com certeza. Agora, o curioso, os historiadores eles trazem uma particularidade de Genserico, né? Diz que um dia os seus navegadores perguntaram para o general Genserico: o general, onde vamos dirigir hoje? Para onde iremos? Aí diz que Genserico teria respondido: hoje nós iremos contra aqueles os quais Deus está irado. Interessante, a história registrou essa frase de Genserico, que ele teria dito. Será que Genserico estava correto, né? Hoje nós vamos guerrear contra aqueles os quais Deus está irado. Com certeza, queridos, Roma havia oprimido o povo de Deus. O fato de Roma ter afirmado que tinha aceitado o cristianismo tornou os crimes de Roma mais repulsivos ainda. E da mesma forma como Deus executou juízo sobre a Síria, a própria Babilônia, né? Então as trombetas apontam que agora estava chegando a hora de Roma também acertar as contas com o Todo-Poderoso. Então Roma agora, por sua vez, seria alvo da justiça de Deus. Por isso que nós temos então nessa sequência de trombetas, sinalizando o juízo caindo sobre Roma ocidental, é que nós temos a terceira trombeta então. Apocalipse capítulo 8, versos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então essa terceira trombeta, o destaque dela, uma grande estrela de fogo que cai sobre a terra. O nome da estrela é Absinto. Interessante, queridos. E aqui nós temos então a terceira trombeta, sinalizando uma terceira grande invasão que o Império Romano Ocidental sofreu através dos hunos, né? H-U-N-O, através dos hunos. E essa estrela que caía ardente sobre a terra é universalmente conhecida como o rei Átila, o rei dos hunos. Átila era um pagão que tinha um título bem curioso, não sei se o Dimas lembra, o apelido que Átila tinha, devido à sua crueldade, devido à sua ferocidade com a qual ele atacava os seus inimigos, né? Átila se intitulava Flagelo de Deus, misericórdia, hein? Imagina a ferocidade desse rei, imagina a forma como ele tratou impiedosamente os romanos que cruzavam o caminho dele. Assim, dentro do contexto que eu vejo, nas minhas pesquisas, ele apresenta uma semelhança dessa: o açoite de Deus. Muito bem, flagelo, açoite, é isso aí. É a tradução. Tá certinho, a mesma coisa. Isso, e o fato de ele ter sido retratado aí como uma estrela é justamente porque ele se destacou ali na direção ali dos hunos, mas ele sumiu da história, morreu e acabou o reino dos hunos. Então, quer dizer, ele foi um meteoro, ele apareceu, fez todo o estardalhaço e depois sumiu, e os hunos também. Ele é dado também como o terror do mundo. E é interessante a gente passar um pouquinho dessa lembrança que as trombetas, elas vêm acompanhando dentro desse tema histórico as igrejas e os selos, paralelamente no mesmo tempo. Parabéns. São paralelos. Paralelos. Com certeza. Todos vão terminar com a volta de Jesus. Amém. Laodiceia. É o spoiler. Né? Laodiceia. Certinho. E vem caminhando para esse final.
Em outras palavras, as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, segundo a visão historicista, que é a bíblica, ela se desenrola no mesmo período de tempo, né? Foi exatamente o que o Dimas acabou de afirmar. Agora, finalizando aqui essa terceira trombeta, falando um pouquinho mais de Átila, né? Os soldados de Átila, diz que eles eram tão brutamontes e cruéis e tão violentos, né, que eles abriam cicatrizes nas próprias faces para aumentar a aparência de terror deles, tá certo? E dessa maneira, o Átila chegou a afirmar, segundo os historiadores, por onde eu e as minhas tropas passam, a relva jamais volta a crescer. Olha que coisa. Ele dizia isso, onde eu passo com os meus soldados, nem a grama cresce mais, porque a gente veio para acabar com tudo mesmo. E essa estrela absinto, né? Absinto é uma planta bem amarga que produz um suco venenoso, e isso reflete as amargas consequências que os ataques de Átila e o seu exército causaram sobre o Império Romano. Mas nessa sequência, então, de juízos sobre o Império Romano Ocidental, é que aparece o contexto agora da quarta trombeta. Vamos ver o que diz ali? Quarta trombeta. Apocalipse 8, versos 12 e 13. Nós temos aqui, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhante, e semelhantemente à da noite. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aqui nessa quarta trombeta, o destaque é justamente o que nós acabamos de ver, pode mudar, justamente essa questão da terça parte do sol, da lua, das estrelas. Teve um probleminha de digitação lá, mas o destaque é a terça parte do sol, da lua, as estrelas escurecem, uma águia voando com 3 ais, tá certo? Queridos, é interessante o detalhe dessas trombetas que vão se encaixando com os eventos históricos. Já já o Jefferson vai falar. E olha o que acontece. Finalmente, na quarta trombeta, surgiu um outro general de um outro povo distante, o rei dos Érulos, no ano 476. Ele declarou que o nome e a função do imperador romano deviam ser abolidos. O Senado curvou-se em submissão. E assim Rômulo Augusto, o último dos governantes romanos, foi destronado. O sol romano escureceu. Alguns enxergam até uma relação, não é, Jefferson? Do sol, lua e estrelas no sistema de governo romano, não é isso? O que você poderia me falar sobre isso? Quando José ele sonhou com o sol, a lua e as estrelas se inclinando a ele, simbolizando seu pai, mãe e irmãos, podemos interpretar o imperador como o sol, o consulado imediatamente inferior como a lua e a senatoria imediatamente inferior como as estrelas. Essa era a estrutura ali, né, do romano. Uma coisa interessante também é justamente que foi colocado a respeito desse paralelismo. Quando nós vemos esses 4 trombetas aqui finalizando os juízos sobre o Império Romano Ocidental, nós vemos que isso aconteceu na história no ano 476, e essas 4 trombetas, elas começaram a tocar no finalzinho do 4º século e o início do 5º. Então, essas 4 pancadas que o Império Romano Ocidental levou, o levaram à fragmentação. Então, por conta dessas ações também, dessas tribos bárbaras, que para quem estudou desde o início sabe lá, né, que justamente são aqueles 10
10 tribos bárbaras que surgiram da fragmentação do Império Romano, foram elas que acabaram com o Império. E então, nesse caso aqui, não podendo mais sustentar o Império Romano Ocidental, foi passado aqui para o Império Romano Oriental, né, mas aí já é a continuação. Que aí vai entrar depois. Mas exatamente. Ela finda aqui. 476, com essas 4 trombetas, finaliza o Império Romano Ocidental. Em outras palavras, quando fala Sol, Lua e estrelas, a gente vê nisso uma correspondência com a hierarquia ali a hierarquia romana, não é isso? Hierarquia romana. Aqui ele comenta assim: o Sol do Império havia se posto, a Lua e as estrelas, ou seja, os cônsulos e o Senado substituíram um pouco mais, mas também foram extintos. Então, por mais que eles tentaram se manter no poder, caiu, porque a profecia diz que o Sol, a Lua e as estrelas foram feridos. Agora, é curioso lembrar, queridos, para juntar uma coisa com a outra, né? É curioso lembrar que esses povos bárbaros e distantes foram atacando o Império Romano e foram fazendo com que o Império Romano fosse se fragmentando naquilo que hoje a gente chama de Europa. Um monte de países ali que tentam se unir até hoje, mas não vão se unir mais. Aí o que acontece? E uma vez que esses povos foram atacando Roma, e Roma foi se fragmentando, isso acabou produzindo um vácuo de poder, porque antes o imperador romano, ele influenciava o mundo inteiro, ele governava o mundo com mãos de ferro. E à medida que esses povos foram invadindo o Império Romano, e o Império Romano foi se fragmentando, abriu espaço para que surgisse um outro líder. E aí que a gente vê, queridos, a precisão da palavra de Deus. Eu creio que agora a gente pode até recorrer ao próprio Daniel, que também falou dessa época, falou desse período. Daniel 7, verso 25, Daniel diz assim, olha, falando desse poder denominado anticristo, denominado um poder contrário à palavra de Deus, contrário ao plano de salvação de Deus, Daniel 7, 25, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Interessante, aqui está falando de um poder que oprimiria, que perseguiria, que mudaria os tempos e as leis. Então, e essa questão do tempo, 2 tempos, metade de um tempo, isso a gente vai estudar numa outra live, não é assunto para hoje. Mas o que a gente quer destacar aqui, queridos? Que esses povos destruíram Roma, culminando com o ano 476, que é uma data histórica, é a data da queda do Império Romano Ocidental, perpetrado principalmente por esse Odoacro, o rei dos Hérodos, mas aí abriu espaço para o surgimento da Roma papal, onde o Papa ele acumulava não só autoridade eclesiástica, mas ele passou a acumular também autoridade política e passou a ser uma espécie de dirigente oculto, dirigente discreto, mas forte e presente em todas aquelas nações que foram se formando do Império Romano fragmentado. Então, nesse sentido, a queda do Império Romano abriu caminho para que o poder papal pudesse assumir, tá certo? O senhor quer complementar alguma coisa ou a gente já pode partir para a quinta trombeta? Pode seguir, pastor, porque legal. A linha é essa mesmo. A linha é essa. Então vamos lá, Jefferson e Dimas, a quinta trombeta agora, vamos ver o que ela diz? A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então nessa quinta trombeta está destacando gafanhotos do poço do abismo. Nessa quinta trombeta se cumpre então o surgimento e o desenvolvimento dos povos árabes. Olha que interessante. A gente vê aqui, queridos,
a sequência dos eventos históricos, combinando com aquilo que Jesus revelou através de João no Apocalipse, tá certo? Porque aqui vem destacando justamente esse povo do poço do abismo. A Arábia, ela tem sido chamada por historiadores antigos como o povo do poço do abismo, por causa dos seus desertos, por causa das suas vastas áreas vazias. E foi lá na Arábia que o maometismo surgiu e se espalhou como fumo. Esse movimento ele cresceu de uma maneira muito rápida e ameaçou obscurecer de uma única vez toda a luz do Evangelho de Cristo. Mas o interessante, queridos, é que esse poder dos árabes foi uma das ferramentas de Deus para continuar executando o juízo sobre o Império Romano. Só que agora estamos falando do Império Romano Oriental. Tá certo? O ocidental já havia caído, mas agora tinha também o Império Romano Oriental. E agora surge então essa força árabe, com a doutrina de Maomé, os muçulmanos. E é interessante a maneira como Apocalipse 9 descreve aí a forma desses soldados, a forma dessas batalhas, a maneira como essa invasão ela foi feita, né? Para poder acabar de vez com a supremacia imperial romana da terra, não é isso? Que o Dimas tem a dizer, Dimas? Aqui nós vamos enxergar dentro desse contexto o período em que a verdade ela vai ser afogada, como foi pelo Império Romano. Agora a Roma papal ela vai também ter o seu ponto de entrada aí dentro dessa escuridão espiritual, mas o islamismo, né, como é colocado aqui, ele vai assim afogar a verdade junto com o Império Romano papal. Tem um comentário que diz assim, ó: a Roma Ocidental é o ponto focal de interesse sob a quinta e a sexta trombeta. Ao soar da quinta trombeta, cumpriu-se no surgimento dos árabes. A Arábia tem sido chamada o poço do abismo. Ou seja, a verdade ela é afogada. Jesus sai de cena. Nós não temos salvação. Se Jesus não aparece, nós não temos salvação. Por que viver? De onde viemos? O que estamos fazendo no momento? E para onde vamos? Perdeu-se. Não tem solução. Então veja que o inimigo ele quer de todas as formas anular o trabalho de Jesus. E o foco da profecia é mostrar o quê? Salvação em Jesus. E se o trabalho do inimigo é obscurecer, tirar a verdade de cena, é aí que ele está conquistando o seu espaço, justamente nesse período, que a gente vê que vai estar atravessando de 500 a 600 até 1500, até o ano de 1500 vai ser essa história. E dentro da profecia nós temos o quê? Um período de escuridão espiritual, que são os 1260 anos da profecia de Daniel, e o Apocalipse também fala sobre esse assunto. Muito bem. O Jefferson quer complementar? É só uma coisa rápida. Essa escuridão, então, se deve principalmente às doutrinas que foram ensinadas com o islamismo, né? Aqui nós temos o ensinamento do Corão negando a divindade do Filho de Deus, colocando Maomé acima dele, negando a morte expiatória de Cristo e a obra regeneradora do Espírito Santo, não encarando o pecado como tal e a necessidade de perdão como indispensável. Então, nesse ponto, esse escurecimento é justamente por um movimento que realmente cresceria muito e que colocaria muitas sombras nas verdadeiras crenças bíblicas. Agora eu quero destacar aqui, Apocalipse 9, versos 7 e 8, a descrição dos soldados árabes, né, na sua invasão do Império Romano Oriental. 9, versos 7 e 8 de Apocalipse. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto de homem.
Os cabelos deles eram como os de mulher, os dentes como de leão. E aí vai fazendo uma descrição bem detalhada, né? Interessante, gafanhotos com cabelos, os árabes usavam turbantes, né? Que de longe pareciam cabelos compridos. Dentes de leão, eram guerreiros destemidos. Coroas na cabeça, os ornamentos que eles usavam no turbante. Rostos de homem, é uma expressão antiga, designando homens com barba grande, sabe? E é interessante que a Bíblia ainda traz uma descrição mais detalhada da guerra ainda. Verso 9, tinham couraças como couraças de ferro, o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar aos homens tormento durante 5 meses. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os 5 meses. Mas o curioso, queridos, é que os guerreiros árabes foram os primeiros a usarem a pólvora como ferramenta de guerra, sabe? Então eles cuspiam fogo, e a destruição deles era uma coisa nunca antes assistida em guerras anteriores. Então foi um verdadeiro juízo de Deus para o Império Romano Oriental. Pois não, querido? É interessante que o cinema, ele mostra o cenário de guerra desta época, e a maneira como eles estão vestidos descreve esta cena que é colocada no Apocalipse, nessa parte das trombetas, né? A forma como o pastor colocou, os homens usando a barba, né? Os cabelos compridos, né? Longos, semelhantes a dentes ao ouro, o turbante. Então, aquilo brilhava que impressionava o inimigo. E eles foram assim, dominando tudo. Com certeza. E aí nós temos então agora esse período de tempo que foi sugerido, né? Apocalipse 9, verso 5, pode colocar a transparência. Foi-lhes também dado, não que os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então aqui nós temos um período de 5 meses proféticos. Nós já vimos, e vamos ver de maneira mais profunda, que em profecia cada dia equivale a 1 ano, tá certo? E inclusive a gente poderia até conferir agora, Jefferson, lê para mim aí Números 14, verso 24. E o Dimas poderia ler Ezequiel 4, versos 6 e 7. E você que está na tua casa aí, confira. Eu gostaria apenas de estabelecer agora a base bíblica, quando a gente estabelece que em profecia cada dia vale 1 ano, tá certo? Então, Números 14 verso 34, está dizendo o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Cada dia representando 1 ano, numa profecia que Deus havia dado lá na época de Moisés. Ezequiel 4, verso 7. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então ele confirma aqui o termo na profecia dia-ano. Exatamente. Agora, voltando para o gráfico, de novo, o que nós temos aqui? É essa conta que a palavra de Deus nos autoriza a fazer, partindo do princípio que cada dia em profecia é 1 ano. Então, 5 meses proféticos, 5 vezes 30 dias, 150 dias, anos. Então, nós temos aqui essa data de 150 anos, que a gente vai estabelecer agora. O que aconteceu, queridos? Em 27, olha que curioso. Na verdade, desde a morte de Maomé, em 632 depois de Cristo, até o século 13, os muçulmanos eles eram divididos em tribos dispersas, tá certo?
e não havia assim um grande governo sobre eles. Eram tribos nômades, na sua maioria. Porém, no dia 27 de julho de 1299, Otman, né? Ele, na verdade, na história registra dois nomes, ou é Otman ou é Osman, mas Otman é a versão árabe. Otman, ele reuniu essas facções dispersas que perambulavam lá nos desertos e ele acabou fundando o Império Turco-Otomano, o Império Otomano. E por que otomano? Porque veio de Otman. Então, os seguidores de Otman eram conhecidos como otomanos. Agora, é curioso, queridos, que eu não sei qual é a data que o Dimas tem aí, Dimas. Eu tenho 27 de julho do ano de 1299. Isso, que Otman fundou o Império. Isso. E isso demorou até que data? Até quando que se estendeu? 27 de 6 de 1449. 1449, muito bem. Então, o que acontece? Se você fizer a conta, olha que interessante, 27 de julho de 1299, quer dizer, o Império Grego Oriental, o Império Romano Oriental, que estava relacionado com a Grécia, ele sofreu esse severo ataque, o Império Otomano foi fundado, só que a Bíblia está dizendo que eles teriam 5 meses para atormentar. E é interessante que a história cravou essa data. Não tem como errar. 27 de julho de 1299. 150 anos depois, você pode fazer a conta, né? Nós temos o 27 de julho de 1449. O que aconteceu nessa data? Essa data quando foram tiradas as restrições impostas aos otomanos. Constantino XIII reconheceu a supremacia turco-otomana ao submeter a sua ascensão ao trono ao consentimento do sultão. Então, o que aconteceu, queridos? Nesses 150 anos, quando cravou 27 de julho de 1449, o Império Romano Oriental se rendeu de vez, se submeteu por completo, e aí, interessante, todo vestígio do Império Romano Ocidental, todo vestígio do Império Romano Oriental agora, ele foi totalmente varrido, e quem tomou lugar em 27 de julho de 1449 foi definitivamente o Império Otomano. E essas duas datas, elas casam certinho com os 5 meses de tormentos, até que Roma Oriental fosse destruída, os 150 anos. Mas é curioso a maneira como a palavra de Deus detalha isso, na sexta trombeta, porque uma vez que o Império Otomano se estabeleceu, agora a Bíblia vai mostrar para a gente por quanto tempo aquele Império Otomano sobreviveria. Vamos conferir então a sexta trombeta? Olha que interessante, o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então, nessa sexta trombeta, é destacado os 4 anjos do Eufrates. A eles foi dado o tempo de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Olha que curioso. Pode ter certeza, essa expressão desses tempos que são mencionados aí não estão na Bíblia por acaso. Essa expressão ela se encaixou de maneira perfeita também na história, sabe? Na história dessa época, na sucessão das trombetas. Não é isso, Jefferson? O que você viu a respeito aí, Jefferson? Fala pra gente. Então, como o pastor disse aqui, né, o Império Romano ele caiu na mão do otomano, mas estava sobre ele, aquele Império Romano estava na mão desse Império Otomano. E assim como ele trouxe juízo sobre esse império, ele também receberia o juízo. Esse período profético, hora, mês, dia,
hora, dia, mês e ano, também tem uma contagem profética, né? Um ano vale um dia, aí você vai fazendo a conta. Vamos já mostrar o próximo gráfico, então, para facilitar para você que está aí assistindo? Isso. Então, o que o Jefferson está explicando está aí na tela, olha. A hora, o dia, o mês, o ano. Um ano, 360 dias. Um dia, um ano, um mês, 30 dias. Uma hora, 15 dias. Se fizer a conta aí, você vai chegar nesse parâmetro. E aí você tem o quadradinho explicando, queridos. Na verdade, a Bíblia está mencionando na sexta trombeta esse período de 391 anos e 15 dias. E quando é que se iniciou isso? Segundo está no quadro aí. 27 de julho de 1449 até 11 de agosto de 1840, quando o Império Otomano perdeu o domínio para as 4 potências cristãs da Europa. O Jefferson quer complementar, então? Só uma questão a respeito disso, né? Frisando que o juiz é sobre o Império Romano. Então, esse poder, ele tomou o Império Romano. Então, ele tomou ali, mas como o foco é o Império Romano Oriental, então ele está completamente demarcado na profecia, até de forma muito detalhada, até dia, né? Então, assim, para poder deixar claro que o juízo é sobre o Império Romano Oriental que foi tomado por esse poder. Muito bem. Tem um comentário aqui do livro que fala sobre o Apocalipse. Ele fala assim: os turcos otomanos introduziram as armas de fogo na guerra e disparavam os seus mosquetes, enquanto a cavalagem ao profeta pareceu como que fumo e saía da boca dos cavalos. É a descrição feita no Apocalipse. Muito bem. E os seguidores de Maomé aparelham-se de país a país. Eles vão dominar até a Europa. E o sultão pediu socorro para a Europa e realizou-se uma conferência em Londres, e entre Inglaterra, Áustria, Rússia, a Prússia, e foi elaborado um ultimato para ser apresentado ao Egito em 1840. E essa referência de 1840, com esses acontecimentos, nós vamos estar ali próximos a 1844, quando aqueles que estudavam a Bíblia, vendo esses acontecimentos, estavam certos e estavam próximos da volta de Jesus. Por isso, nós vamos ver uma referência tanto para os dias dos discípulos, que eles sentiam o desejo da volta de Jesus, se prepararam para isso, mas não aconteceu. Mas Deus permite que certas coisas aconteçam para provar a fé de cada um de nós. E isto acontece agora também no cumprimento. Quando se vê esses acontecimentos, o desejo era do que em 1844? A volta de Jesus. Mas não aconteceu, porque tinha um plano elaborado por Deus. Mas eu vou chegar lá rapidinho. E o pastor vai falar sobre o assunto. Agora, sintetizando, queridos, o que o Dimas acabou de falar, e o Jefferson também, então não sei se você entendeu. O Império Otomano conquistou Roma Oriental. Aí a Bíblia está dizendo que eles reinariam por 391 anos e 15 dias. Então, você começa aquela data que Ottoman acabou estabelecendo como Império Otomano, que é 27 de julho de 1449. Aí você soma 391 anos e 15 dias, você vai chegar a 11 de agosto de 1840. Essa data é estabelecida como o final do Império Otomano, exatamente da forma como a sexta trombeta previu. Isso é muito sério. Deixa eu só fechar aqui esse resumo. Então, nessa data, 11 de agosto de 1840, o Império Otomano perdeu a sua supremacia para as 4 potências cristãs da Europa: o Reino Unido, Império Austríaco, o Reino da Prússia, que envolvia a Alemanha, Dinamarca e outros, Bélgica e outros países ali, e também o Império Russo. Ou seja, ela teve que se render. Os 4 anjos do Eufrates é tido como os 4 sultanatos sob os quais estava baseado o Império Otomano.
que dominou o mundo por esse período de 391 anos e 15 dias aí. É só uma alusão aos anjos do Eufrates que a gente não havia mencionado ainda. Esses 4 sultões, que era como se fossem 4 províncias administrativas em torno do rio Eufrates, eles reinaram esse período, mas quando venceu os 391 anos e 15 dias, que foi 11 de agosto de 1840, o Império Otomano também caiu, tá certo? E aí nós temos fechado aqui o escopo, o desafio dos juízos de Deus expressos nas trombetas. Mas, queridos, eu particularmente, Dimas e Jefferson, estou lamentando porque o tempo é muito curto, passa muito rápido, não é verdade? É tanta coisa importante e a gente tem um destaque muito especial para fazer agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, que o Dimas está se coçando aqui para falar. Então, eu queria, Dimas, só dar uma introdução e você vai complementar o que eu vou dizer. Queridos, eu não sei se você percebeu, eu vou pedir que você agora abra a tua Bíblia, Apocalipse 9, e eu gostaria que você visse uma coisa comigo aqui. Apocalipse 9 traz a 6ª trombeta. Agora eu pergunto para você, onde encontra-se no Apocalipse a 7ª trombeta? Em que lugar está a 7ª trombeta? Você que está aí, coloca no comentário agora. Onde você encontra a 7ª trombeta na tua Bíblia? Interessante isso. Na minha Bíblia, queridos, eu encontro a 7ª trombeta, Apocalipse 11, no verso 15, tá certo? Apocalipse 11. Agora perceba uma coisa, por que será que o Apocalipse do 9, que traz a 6ª trombeta, já pula para o 11, né? A 7ª. O que a Bíblia, o que o Apocalipse está dizendo que aconteceria entre a 6ª e a 7ª trombeta? Isso é muito importante. Isso é, ao mesmo tempo, maravilhoso. A gente vê a precisão da palavra de Deus anunciando as coisas antes que elas aconteçam, para que eu e você permaneçamos firmes nessa fé maravilhosa. Então eu quero chamar a atenção de vocês, e já já a gente vai falar a mensagem da 7ª trombeta, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: entre a 6ª e a 7ª trombeta, nós temos aqui Apocalipse 10. A gente não vai ter tempo de detalhar Apocalipse 10, mas a gente tem condições sim de chamar atenção para um aspecto muito importante aqui de Apocalipse 10. Vamos ver aqui uns versos chaves aqui. Vamos lá. Apocalipse 10, verso 9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Presta atenção, Apocalipse 10 está mencionando um livrinho que o anjo mostrou para o apóstolo João. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Aí o verso 10, Apocalipse 10, 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comer, senti o meu estômago ficou amargo. Queridos, interessante, entre a 6ª e a 7ª trombeta, um livrinho aparece no cenário profético. E é interessante, a gente não tem tempo de ler agora, mas é uma expressão bíblica que quando você lê uma parte com muita atenção, você está comendo aquelas palavras, né? Então, a Bíblia está dizendo que esse livrinho seria comido, seria lido, seria escrutinado, seria estudado. E aí, queridos, vem a pergunta, mas que livrinho seria esse? Então eu quero levar vocês aqui para Daniel capítulo 12, né? Onde o anjo dá um recado importante para Daniel. Daniel 12, verso 4. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro. Até quando? Responda você aí, Daniel 12, verso 4. O livro de Daniel deveria ser selado até quando? Até o tempo do fim. O tempo do fim. Olha que coisa. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Algumas versões falam, o saber se multiplicará.
Daniel, sela as palavras do teu livro e guarda para o tempo do fim. Eu costumo até comparar quando eu dou estudo bíblico, às vezes eu pergunto para o candidato, olha, a Bíblia tem 66 livros. Dos 66 livros, eu poderia dizer que Daniel é um livrinho, pelo seu tamanho, o tanto de capítulos? É um livrinho, modo de falar, que compõe a palavra de Deus, queridos. Queridos, entre a 6ª e a 7ª trombeta, o livro de Daniel foi profundamente estudado por cristãos de várias denominações, católicos, evangélicos, e houve assim um grande reavivamento em torno do livro de Daniel. Desses muitos que estudaram, destacou-se um pioneiro do século XIX chamado Guilherme Miller. Mas esse despertamento ele se sentiu em várias denominações. Alguns historiadores dizem que isso abrangeu mais de 10 milhões de pessoas no século XIX, estudando profecias, e eles chegaram no livrinho Daniel 8,14, que a gente não tem tempo de escrutinar aqui hoje. Mas Daniel 8,14 diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aí esse Guilherme Miller, junto com outros pioneiros, descobriram que tarde e manhã é um dia, cada dia é um ano, 2.300 anos. Descobriu em Daniel quando seria a contagem dessa profecia, não é isso? O ano 457 a.C., 2.300 anos, acabou dando em que data mesmo? 22 de outubro de 1844. E é interessante, queridos, que nessa data, houve então aquela expectativa, o santuário será purificado. E é curioso que os cristãos daquela época acertaram em tudo, mas eles imaginaram que o santuário purificado seria a volta de Jesus, que o santuário seria a terra. E aí houve, queridos, um grande desapontamento. Como que a gente aplica isso? Comer o livro de Daniel foi doce na boca como mel. Foi muito gostoso, através de Daniel, estabelecer uma data e aguardar Jesus voltar. Só que quando deu 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou, houve a grande decepção, o grande desapontamento, e aí aquilo se tornou o quê? Amargo como fel, tá certo? Então houve um grande desapontamento. E nesse desapontamento, queridos, os cristãos continuaram estudando, continuaram orando, pelo menos um grupo deles. E nesse contexto de continuar estudando, o Espírito Santo de Deus já havia profetizado aqui, a própria Apocalipse 10, e eu quero ler agora verso 11, 10, 11. Depois do livrinho que ficou amargo, doce na boca, mas amargo no ventre, Apocalipse 10, 11, é necessário que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Importa que profetizes outra vez. Então, nessa ocasião, entre aqueles cristãos havia uma jovenzinha chamada Ellen White, que na época tinha 17 anos de idade. Ela estava numa reunião de oração, estudando o significado das profecias, e a gente acredita que o Espírito Santo concedeu a ela o verdadeiro dom de profecia. E aquela jovenzinha, com a 3ª série primária, ela escreveu mais de 100.000 páginas, ajudando a gente a mergulhar fundo na palavra de Deus. E aí o que acontece, queridos? Através do dom de profecia manifestado na vida e na obra de Ellen White, cumprindo Apocalipse 10, 11, importa que profetizes outra vez, antes da 7ª trombeta, antes da volta de Jesus, depois da 6ª, antes da 7ª, profecia de novo, importa que profetizes outra vez. Nesse contexto, queridos, se descobriu então que assim como no santuário no santuário terrestre, havia um dia por ano dedicado ao juízo investigativo, purificação do santuário, assim também se descobriu que desde 22 de outubro de 1844 para cá, Jesus acumula no céu, no santuário celestial, além de ser o nosso advogado, ele também é o nosso juiz.
E é fácil entender, Dimas, porque se Jesus, quando voltar, vai buscar os salvos, é sinal que quem está salvo, quem está perdido, já foi decidido antes. E a gente acredita que esse julgamento está acontecendo, de 1844 para cá. Dimas e Jefferson, o tempo está esgotado, mas eu quero que vocês dêem uma palavra final sobre o que eu acabei de dizer, o Jefferson também, e a gente vai encerrar aqui com a mensagem magnífica da 7ª trombeta, que é direta, clara e rápida e maravilhosa. Mas, por favor, uma impressão final aí para a gente terminar. Um ponto fundamental é, dentro desse período que a gente viu, dos 150 dias, desse período de um dia, 1 hora, 1 ano, Deus dá a exatidão da profecia. Como nós estudamos lá no livro de Daniel, e ele vem falando da sucessão dos impérios até a vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino, ela está em dia nos seus acontecimentos. E o importante é que eu vou falar aqui o capítulo do livro O Grande Conflito. Ele tem aí o capítulo 64, depois você pode ver o capítulo 40. Esses 2 capítulos mostram um texto que está em Apocalipse 11, 19 e o Apocalipse 10, os versos 6 e 7. E apontam da seguinte forma aqui uma complementação. A mensagem ela está sendo lançada. E foi lançada de uma maneira que, no comentário do livro, ele diz assim: o mundo não está mais preparado para aceitar a mensagem destinada a este tempo que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador e a respeito da destruição de Jerusalém. Venha quando vier o dia do Senhor, surpreenderá os ímpios. Então, nós temos luz, a Bíblia nos apresenta a mensagem de Deus para estarmos preparados para a volta de Jesus. Amém. E é interessante que Mateus 24, ele apresenta que a profecia vai se cumprir outra vez. A destruição de Jerusalém, como foi o cerco, também o cristão, ele também vai ser cercado nesses últimos dias. Haverá acontecimentos que nós haveremos de dar um testemunho fiel e verdadeiro. Nós temos que ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós não teremos nenhum receio do futuro, das coisas que sobrevirão, porque quando nós estudamos tanto a Bíblia, né, nos Salmos, quanto o Espírito de profecia, Deus coloca o anjo para nos proteger. Isso é muito importante, nós termos certeza disso. E com respeito a esses 2 versos, do Apocalipse 10, o verso 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º anjo, a 7ª trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus profetas. Amém. Esta resposta você tem aí no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 69. E esta profecia terá um outro cumprimento. E no Grande Conflito também ele fala sobre isso. E a declaração de Jesus quanto ao seu dia e a hora da volta vai ser declarado por Jesus. Ele vai declarar, e isto é o que está neste texto. E no capítulo 11, o verso 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Então nós vemos que a lei de Deus está guardada no santuário celestial. Ela é a regra pela qual nós estamos sendo julgados. E, muito em breve, tudo isso vai terminar. Amém. A porta da graça vai se fechar. Verdade. Mas nós precisamos estar atentos. Ele não diz para nós quando ela se fecha, mas os acontecimentos, as profecias, as trombetas, elas se cumprem no seu tempo exato. E nós vimos aí essas datas. O nosso tempo de ver Jesus voltar está muito mais próximo do que
nós imaginamos. Amém. E Jefferson, complemento finalizando para a gente fechar. essa questão das datas, né? O pastor citou aqui que esta sexta trombeta finalizou em 11 de agosto de 1840. E essa pregação a respeito esse desapontamento aconteceu em 1844, ou seja, estava muito fresco na mente das pessoas esse evento. E ao estudar as profecias com mais profundidade, eles conseguiram perceber que já haviam se cumprido todas essas trombetas aí, né? Todo esse entendimento. Então, esse tempo que Deus dá, justamente depois de ter cumprido muitos eventos já previstos, é o tempo da preparação. Hoje, nós já temos decorrido aí, né, 180 anos já desse período, né? Então, quanto tempo mais precisa, né? Quanto tempo mais precisa para a gente se preparar para essa volta? Com certeza. Agora, vocês perceberam, o nosso querido Dimas, ele trouxe vários volumes aqui, eu vou até apresentar rapidinho, ó. O livro Grande Conflito, eu falei essa semana aqui, que ele é muito bom para entender profecia. Primeiros Escritos, muito bom, são ferramentas de Deus para ajudar a gente a se aprofundar na palavra. Outro livro bonito que ele tem aqui, Daniel e Apocalipse, mas eu quero destacar, é a lição da Escola Sabatina. Essa aqui é antiga, mas hoje nós temos uma lição da Escola Sabatina, que é uma ferramenta para ajudar a gente a cavar fundo na Bíblia. Mas, destacando, queridos, eu queria fechar aqui da seguinte maneira. Nós enfatizamos aqui o importa que profetizes outra vez. Presta atenção, antes da sétima trombeta. Apocalipse 12, 17, a Bíblia fala, olha, que o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear com o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus que estão na arca da aliança do santuário que o Apocalipse apresentou, que o Dimas mencionou aqui, olha. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Queridos, o dragão perseguiria o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora eu te pergunto, o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, o próprio Apocalipse explica. A palavra diz, olha, João, mencionando João, então caía aos seus pés para adorá-lo. O anjo que estava com João, revelando as verdades para João, então caía aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, o anjo, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Presta atenção, o dragão foi perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora aqui o anjo está falando, adora a Deus, sou servo como você, como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Aí o anjo explica, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A expressão espírito de profecia aqui no Apocalipse tem a ver com dom de profecia. O verdadeiro dom de profecia é a marca registrada da igreja verdadeira que estaria pregando o evangelho eterno entre a sexta e a sétima trombeta. A Deus toda a honra, toda a glória. Mas afinal, a sétima trombeta, ela fala o que então? Vamos ver? Apocalipse 11, 15 a 17. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Queridos, maravilhoso desfecho então, né? A sétima trombeta, queridos, mostra o juízo definitivo de Deus sobre os poderes desse mundo que Apocalipse 11 descreve aí de maneira bem interessante. E como que Deus vai subverter os poderes desse mundo? Quando Jesus voltar.
Ele estabelecerá o seu reino para sempre. Um reino que não vai ter corona, não vai ter crise financeira, não vai ter corrupção política, não vai ter violência, não vai ter nenhum vestígio de mal. Jesus, ele voltará com muito poder, com muita glória. Essa é a grande mensagem da sétima trombeta, volta de Jesus. Que eu e você continuemos humildes e submissos ao Todo-Poderoso, que continuemos andando com Jesus aqui na terra, para um dia andar com Jesus lá no céu. Continuemos nos preparando para esse glorioso evento da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para o Jefferson fazer uma oração para nós então, e a gente está encerrando a live de hoje. Muito obrigado você que teve paciência, permaneceu firme conosco praticamente por 1h30, né? Estou até com medo de olhar o relógio aqui, mas 1h30. E entendendo, queridos, que esse assunto é empolgante, é maravilhoso e é necessário que a Igreja de Deus se aprofunde e tome posse desse presente que Jesus deixou para a gente, que são as profecias do Apocalipse. Então, que Deus te abençoe. Se Deus permitir, até segunda-feira que vem, tá bom? Por favor, Jefferson, pode despedir. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos dás de mais uma vez abrir a Tua santa palavra, para que aqui possamos também aprender um pouco mais a respeito dos eventos que o Senhor já nos mostrou de forma antecipada. Amém. Para que nós, ao conhecer e aplicar estes conhecimentos da história, nós podemos enxergar a Tua mão modelando, a Tua mão dizendo tudo aquilo que viria a acontecer, para que nós possamos ter segurança de que, assim como o Senhor cuidou para que tudo fosse cumprido, também nós tenhamos um futuro, também a certeza de que tudo que ainda não aconteceu será cumprido exatamente da forma como o Senhor nos ensinou. Amém. Abençoe a cada um desses amigos queridos que nos acompanham pelas redes sociais, para que eles possam também ter a compreensão do Espírito Santo em seus corações e possam buscar cada dia mais estar aprendendo mais de Ti e se preparando para o grande dia da volta de Jesus. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu acabei de lembrar agora, antes da despedida, eu falei segunda-feira nosso próximo encontro, mas antes disso, sexta-feira agora, nas páginas do Facebook da tua igreja, a Paulista do Vale está promovendo uma vigília sobre eventos finais, sobre profecias. Essa vigília é chamada DigiLive, né? É DigiLive, olha que criativo. Vai ser das 8 à meia-noite, sexta-feira agora, vigília, no Facebook da tua igreja. Vai começar 20 horas até meia-noite, tá bom? Profecias, Arautos o Rei vai estar junto conosco, e pastores estudiosos da nossa igreja, da nossa universidade e outras pessoas estarão estudando conosco esses eventos finais. Até mais, queridos!